Olá, nós estamos na série sobre Efésios e vamos conversar essa semana sobre Efésios capítulo 3. Então hoje, esse vídeo, a ideia é que tenha um panorama geral pelo capítulo 3 e nós vamos então encerrar o capítulo 3 hoje. E lembrando que o apóstolo Paulo, ele escreve primeiro sobre teologia e depois sobre prática. E esse capítulo 13 encerra essa parte de teologia. O que seria essa parte de teologia? É o fundamento, são aqueles conceitos da vida cristã ou do cristianismo, são os conceitos pelos quais nós nos relacionamos com Deus e uns com os outros. E depois dos conceitos, a partir do capítulo 4, nós vamos para a prática. Ou seja, seria mais ou menos assim, né? Se você é alguém que gosta de fazer bolo, então você sabe que primeiro você vai ler a receita. Então é isso. A receita é esses 3 primeiros capítulos. E depois que você lê a receita, você vai para a prática. Você vai quebrar os ovos, misturar com a farinha, com açúcar. Tudo bem, você não deixa de olhar a receita, né? Não sei se for muito bom de memória. A teologia está ali, mas é por aquilo que você aprendeu, que você já leu, que você vai então fazer o bolo ou a prática. O capítulo 3, ele vai nos mostrar a revelação do mistério de Deus. É interessante porque nós começamos a falar sobre o fundamento do cristão e a oração, né? E também nós falamos sobre a nova criatura, a nova humanidade. E agora nós vamos falar sobre esse mistério de Deus. Se você ler aí os primeiros versos, acompanha comigo o verso 1 até o 6. Por essa razão, oro eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade dada imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhe escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são cordeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Olha que maravilhoso! Então, o apóstolo Paulo fala aí desse mistério de Deus, né? E eu gostei muito do N.T. Wright, né? Eu vou chamar de Tom Wright, que é mais fácil de falar, tá? Então, Tom Wright, que um comentário dele sobre Efésios, e nessa parte ele vai dizer que é como uma costureira que começou a fazer capas para sofá, coisas bem simples, e sua pequena confecção foi crescendo e ela precisou contratar mais 2 funcionárias, e passou o tempo, ela precisou contratar mais funcionárias, e chegou um momento que uma funcionária virou assim: não, nós somos tantas aqui, estamos fazendo isso, nós não podemos expandir, nós não podemos confeccionar mais coisas. E então a dona chegou para ela: vem aqui, pegue aquela caixa, ali tem uma carta, leia aquela carta. E essa moça pegou aquela carta e leu, e o que estava escrito era o seguinte: o meu sonho, o meu desejo é que um dia eu faça todo tipo de confecção. E ela perguntou para a mulher: mas por que você não apresentou isso para a gente antes? E a costureira, a dona, disse: porque se eu falo isso para vocês, vocês iam achar que eu estava divagando demais, ia devagar conosco e possivelmente nós não chegaríamos a este momento. Mas com o passado do tempo, vocês perceberam que nós somos capazes disso. Então, esse é o mistério da costureira, mas o Paulo está revelando esse mistério de Deus. Então, Deus sempre teve essa vontade de que o relacionamento com Ele não fosse só com um povo, não fosse só num dia, não fosse só num local sagrado, não fosse só com um idioma específico,
mas fosse expandido aos gentios. E aqui, Efésios, se você não pegou algumas coisas, é porque você precisa assistir os anteriores. Não é marketing, não. É porque é muito importante você assistir, principalmente, né, se você não precisa assistir todos, mas se você assistir o de introdução, é fundamental para você entender, porque nele também eu cito Atos, onde a igreja de Éfeso ela é ali instruída por Paulo, ok? Então esse é o mistério de Deus. E nos versículos 5 e 6 fica muito claro que mistério de Deus que Paulo está dizendo aí pra gente. Olha o versículo, principalmente o 6, né? Significando que mediante o evangelho os gentios são cordeiros com Israel, membros do mesmo corpo. E aí co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Então esse é o grande mistério de Deus. O grande mistério de Deus é que eu e você que não somos judeus estamos participando das mesmas promessas feitas a Israel, que era o povo de Deus, nação santa. E aí você já está lembrando de 1 Pedro 2,9, né? Vocês nem eram povo, agora vocês são povo, nação santa, sacerdócio real. Então essa é o grande mistério de Deus que Paulo está mostrando aqui pra gente. Então os gentios, como esse mistério, né? Os gentios como parte da herança de Deus, sempre esteve nos planos. Os gentios sempre esteve no plano de Deus. Os gentios fazem parte do corpo de Cristo, juntamente com os judeus, pois recebem partes iguais na promessa. Então não é assim, porque os gentios eles não fazem parte do povo, foi acoplado ou foi juntado, eles então recebem menor parte, porque na verdade eles são estrangeiros. Não, nós fazemos parte do corpo de Cristo, juntamente com os judeus. Nós recebemos a mesma proporção de promessa. Não há diferença entre nós, gentios, e os judeus. Se você lembrar da conversa de Jesus com a mulher samaritana, Jesus diz o seguinte: vocês adoram o que não conhecem. Nós, judeus, adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus. Mas a salvação vem dos judeus, que é Jesus, o judeu, para o mundo. Se você lembrar ainda de João capítulo 1, quando ele está conversando com Filipe fala: você verdadeiro é o rei de Israel. Mas quando na conversa com o samaritano, eles dizem que você, para Jesus, né, você é o salvador do mundo. É essa a perspectiva do gentil. Não é só de Israel, é do mundo. Não é só para uma etnia, são para todas as etnias. Não é para um idioma, são para todos os idiomas. Não é para uma cultura, são para todas as culturas. Nós fazemos parte dessa promessa de Deus, de igual com Israel. Então, Paulo foi escolhido para abrir esse caminho para os gentios. Paulo teve esse privilégio de mostrar para os gentios que eles fazem parte, e mostrar para Israel: Israel, vocês não são mais o único povo de Deus. Deus abriu as fronteiras. Agora não tem mais, nós diríamos gringo, né? Não tem gringo entre nós, na verdade agora nós somos uma família só. Não temos mais refugiados, somos uma família só. Então a igreja, o que é igreja? Igreja não é Israel, igreja não é gentio, igreja é a comunidade na qual homens e mulheres e crianças, essa é a definição de Tom White, de todas as raças, cores, histórico, social e cultural se encontram para adorar com alegria o Deus verdadeiro. Isso é nova vida. Percebe que não é nós com Israel, não é Israel conosco, não somos nós com mais alguém. É um povo que é formado por quem? Homens, mulheres, crianças, de todos os ambientes, quando se reúne para adorar o Deus verdadeiro. Este é o mistério de Deus revelado
que tanto Paulo fala aqui, não tem a ver lá com 1 Coríntios 2,9, quando Paulo diz: vocês ouviram o que foi dito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus preparou para nós, né? Não, aquilo não tem a ver, porque aquilo Paulo vai revelar no versículo seguinte, que aquilo que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, mas que Deus revelou é o Espírito Santo, tá? Então é isso, é Jesus, o Espírito revela Jesus. Então ponto, aqui é outra coisa. O mistério de Deus aqui é que o propósito de Deus foi o tempo todo se relacionar com toda a humanidade, e o apóstolo Paulo está revelando isso pra gente. Agora no versículo 13 tem algo interessante aqui, porque ele diz o seguinte: portanto, né, depois de tudo isso conversado, peço-lhe que não desanime por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Como assim, Paulo? Eu não posso ficar triste pelo seu sofrimento porque isso é uma glória para você? Que papel é esse, né? O Ian que fala assim: que papel é esse, pai? Que a ideia de que papo é esse? Então, a primeira coisa é que Paulo está preso por enfrentar a soberania e governos e autoridades do mundo. Ele não está preso porque ele roubou. Ele não está preso porque matou. Ele está preso porque ele está levando justiça do reino às pessoas. E isso confronta os governos, porque ele também anuncia o pecado dos governantes. Hoje nós estamos na era de qualquer coisa, você não pode julgar. O cristão julga muito. Eles não leem o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo enfia o dedo na ferida e fala mesmo. Então, por isso também ele vai para a prisão. E o segundo ponto que ele está dizendo que isso é glória para ele, né, é glória para a gente, no caso, né, para a igreja de Éfeso, é porque ser cristão representa uma ameaça decisiva ao domínio da maldade no mundo. Porque a maldade, o mal, o maligno, ele quer perversidade, ele quer arrebentar com as vidas. Mas nós somos agentes de paz. Nós chegamos e trazemos a paz de Deus sobre as circunstâncias. Nós trazemos justiça do reino. E quando nós fazemos isso, nós confrontamos. Então, as trevas nos olham como uma ameaça. Isso é importante, porque isso significa que nós estamos com Deus. Nós somos luz nas trevas. E as trevas se sentem ameaçadas. Então, os sofrimentos que nós cristãos estamos sofrendo, de fato, ele é porque nós somos luz. É por isso que um cristão sem sofrimento tem algo de errado. Não está sendo luz. Porque quem é luz vai passar por sofrimentos e perseguições. É isso que Paulo está dizendo. Calma. É glória para vocês. Vocês têm um líder, alguém que vocês se espelham, que está batalhando pelo Evangelho, está levando a sério o compromisso com Deus. Paulo está lutando para mostrar para os gentios, para a igreja de Éfeso e para nós até hoje, os relatos dele, que eles, ou que nós, temos acesso a todos os cômodos do palácio do rei. Não é uma, imagina só que nós, a gente vive no presidencialismo, mas numa monarquia, imagine se você pode chegar no palácio e aí, na verdade, você não é daquela turma, né? Você não é daquele país. Imagine você chegando na Inglaterra e vai para o palácio lá do Buckingham, sei lá, qualquer palácio lá, você pode adentrar o palácio, te permite que você entre no palácio, mas porque você não é do país, você acha que você só pode entrar ao portão. Alguém diz, não, você pode entrar no palácio, você não pode só entrar no muro, você pode entrar no palácio. E aí você entra no palácio e você fica no hall de entrada, vislumbrando tudo aquilo, achando tudo aquilo maravilhoso, é fantástico. E alguém diz para você, não, Paulo está dizendo, não, sobe as escadas, vai conhecer os cômodos. E aí, com muito medo, você sobe as escadas e fica olhando os corredores e fala, nossa, é ainda mais lindo, é maravilhoso. E aí Paulo fala, não, você não está entendendo. O convite não é porque só os da Inglaterra podem adentrar os cômodos. É um convite para que você adentre os cômodos. Entre nos cômodos, sente na cama, deite um pouco, experimente
Olha a maciez do sofá. Adentre os cômodos. É isso que Paulo está mostrando para nós. O mistério de Deus é que nós temos acesso a esse palácio do rei e todos os ambientes, todos os cômodos, porque Jesus, ele rasgou o véu na sua morte. Então não há cômodo nenhum que tenha alguma parede, alguma porta que vai nos impedir de adentrar os cômodos, porque Jesus rompeu a barreira. E agora nós, como gentios, temos acesso. É isso que Paulo está fundamentando para a gente na teologia. Nós temos acesso aos palácios. Perdão. Nós temos acesso a todos os cômodos. Nós temos acesso ao Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, Jesus Cristo. Esses são todos os nossos fundamentos aqui de teologia de Paulo. Tem muito mais, tem muito mais. A carta de Paulo aos Efésios, ela é riquíssima. Mas aqui já mostra nós como igreja de Deus, gentios, membros do corpo, membros uns dos outros, juntos, sem etnia, sem um único idioma. Na verdade, nós temos o idioma do reino dos céus. A nossa cidadania é o reino glorioso. Nós pertencemos a um exército do Deus vivo. Então é isso que nos define, ser filhos de Deus. E é isso que eu quis mostrar para vocês. Nós, igreja, estamos fundamentados nisso. Paulo mostrou nós, enquanto cristãos, enquanto nova humanidade, uma igreja sadia. E a partir da semana que vem, nós vamos ver os desdobramentos desses conceitos todos na prática, ok? Então, 3 perguntas para vocês. Eu já passei bastante do tempo aqui, 17 minutos. Vamos lá, primeira pergunta. Qual é o mistério de Deus? Fácil, né? Segunda pergunta. O que significa o sofrimento como glória? E terceira pergunta. Você faz parte das promessas de Deus? Converse, que seja uma boa reflexão, que você entenda tudo isso que nós conversamos. Em nome de Jesus. Amém.